Apocalipse é amplamente considerado um dos capítulos mais assustadores de toda a Bíblia. Neste capítulo, somos apresentados a eventos aterrorizantes que ocorrerão na Terra e a seres que personificam o medo mais profundo do Antigo Testamento. No entanto, o que muitos não sabem é que no Novo Testamento há apenas um Apocalipse, o de João, um dos apóstolos de Jesus. João escreveu o Apocalipse enquanto estava em Éfeso, local onde ele e Maria, a mãe de Jesus, viveram após a crucificação, já que o próprio Cristo, em seu momento final, confiou o cuidado de sua mãe a João. O Apocalipse foi escrito no final do primeiro século, durante o reinado do imperador Domiciano, que exigia que todos queimassem incenso em homenagem a César, uma vez por ano, no chamado Dia do Senhor. Naquele momento, as pessoas precisavam levantar as mãos diante de um altar e declarar: César é Senhor. Contudo, para os primeiros cristãos, isso representava um grande dilema de fé. Eles sabiam, com convicção, que Jesus é o Senhor, e por isso não podiam se submeter a esse ato sem enfrentarem severas consequências. A fé dos cristãos era testada de maneira extrema, e aqueles que se recusavam a adorar César muitas vezes pagavam com suas vidas. Esse desafio expôs a verdadeira natureza da palavra mártir, que originalmente significava apenas uma testemunha, mas logo se tornou sinônimo de alguém que morre por sua fé em Cristo. O livro é especial por diversos motivos, um dos quais é a forma única com que foi transmitido. Deus Pai deu a revelação a Jesus Cristo, que a entregou a um anjo, e este, por sua vez, a passou a João, que escreveu tudo o que viu e ouviu para as igrejas. Não há outro livro na Bíblia que tenha sido transmitido de forma tão complexa e divina. Durante suas visões, João precisou ser lembrado 11 vezes pelo anjo para que escrevesse tudo detalhadamente, pois as visões eram tão intensas e extraordinárias que às vezes pareciam impossíveis de descrever. O Apocalipse é um dos livros mais fascinantes da Bíblia, e uma das suas principais mensagens é o retorno iminente de Jesus Cristo. Este evento é mencionado 318 vezes ao longo das Escrituras, tornando-o o acontecimento mais frequentemente profetizado. O Apocalipse descreve os eventos que acontecerão antes, durante e após o retorno glorioso do Senhor. É um livro cheio de símbolos, figuras e metáforas. Muitos desses símbolos são utilizados para simplificar conceitos complexos, mas alguns são tão misteriosos que, ao invés de trazer clareza, acabam gerando confusão em muitas pessoas. No entanto, a chave para entender o Apocalipse está na própria Bíblia, que muitas vezes explica os símbolos diretamente. Podemos agrupar os símbolos do Apocalipse em 4 categorias principais. Primeiro, alguns símbolos são de fácil compreensão, como o dragão ou serpente, que simboliza o diabo, ou o lago de fogo, que representa o inferno. O trono branco é o lugar onde o Senhor julgará a todos. Segundo, alguns símbolos são explicados dentro do próprio texto, como as estrelas, que representam anjos, ou os candelabros, que simbolizam as igrejas. As trombetas, taças e selos são frequentemente ligados a desastres que ocorrerão no fim dos tempos. Terceiro, há símbolos que também são encontrados no Antigo Testamento, como a árvore da vida, o arco-íris e o ferro, que aparece como um símbolo de governo opressor, frequentemente descrito como uma besta selvagem. Por fim, alguns símbolos permanecem enigmáticos, como a misteriosa pedra branca, que os estudiosos interpretam de maneiras diferentes, podendo representar inocência, aprovação divina ou até mesmo grandeza. Além disso, os números também possuem um significado profundo no Apocalipse. O número 7, por exemplo, aparece repetidamente. 7 estrelas, 7 candelabros, 7 lâmpadas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Especificamente, as 7 trombetas são mencionadas como parte do 7º selo, onde, ao abrir o 7º selo, anjos são convocados para tocar essas trombetas, anunciando uma série de eventos cataclísmicos que ocorrerão durante a tribulação nos últimos dias. A primeira trombeta desencadeia uma catástrofe natural na Terra, com granizo e fogo misturados com sangue, destruindo 1/3 das árvores e queimando toda a vegetação verde. A segunda trombeta resulta em algo como uma montanha ardente sendo lançada no mar, transformando 1/3 das águas em sangue, destruindo navios e matando a vida marinha. A terceira trombeta afeta as águas doces do mundo, contaminando rios e lagos com amargura. A quarta trombeta, por sua vez, escurece 1/3 do sol, da lua e das estrelas, mergulhando o mundo em escuridão parcial. Esses primeiros 4 julgamentos já são incrivelmente devastadores.
Mas é após o soar da quarta trombeta que um anjo voa pelos céus, anunciando em voz alta: ai dos que habitam sobre a terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. Aqui começam os chamados 3 ais, uma série de julgamentos ainda mais terríveis e sobrenaturais. Quando a quinta trombeta soa, o poço do abismo é aberto, liberando seres demoníacos que atormentarão a humanidade. A sexta trombeta traz um exército sobrenatural que mata 1/3 da população mundial. Esses eventos horrendos culminam na sétima trombeta, que anuncia o estabelecimento do reino de Deus e o julgamento final. Apesar de ser assustador para muitos, é uma mensagem de esperança e justiça, pois aponta para o retorno glorioso de Jesus e a vitória definitiva sobre o mal. Ao estudarmos essas profecias, somos chamados a nos preparar espiritualmente e a manter nossa fé firme, confiando que, mesmo em meio às adversidades, Deus tem um plano perfeito que culminará na restauração de todas as coisas. O capítulo 9 de Apocalipse é, sem dúvida, um dos mais enigmáticos e assustadores da Bíblia, revelando uma sequência de eventos que colocam em evidência o poder do julgamento divino e a batalha entre o bem e o mal. O texto começa mencionando uma estrela caída, mas ao contrário de uma estrela literal, trata-se de um ser espiritual, pois o texto descreve com pronomes masculinos. Esse caído indica que ele já havia sido derrubado antes, o que nos leva a questionar quem exatamente seria essa estrela. Há diversas interpretações. Poderia ser Nero, um anjo caído, um espírito maligno, Satanás, ou até um anjo bom enviado por Deus para cumprir um propósito específico. Alguns até sugerem que seja Jesus, mas o mais provável é que seja um anjo, com a moralidade desse ser, dependendo de sua relação com o anjo do abismo descrito em Apocalipse. Se a estrela e o anjo do abismo forem a mesma entidade, isso reforçaria a ideia de que ele é um anjo caído, possivelmente Satanás. Contudo, se forem diferentes, esse anjo poderia ser um servo de Deus, enviado para abrir o abismo e iniciar um julgamento severo sobre a terra. A menção de que a chave foi dada a ele sugere que ele age sob autoridade divina, cumprindo um papel no plano de Deus. Isso nos faz repensar se ele realmente representa Satanás, uma vez que a Bíblia nunca diz que Satanás controla o inferno. Ao contrário, ele será um prisioneiro do inferno, não seu senhor. A ideia de que ele recebe a chave em um momento específico também sublinha que o julgamento e os eventos subsequentes estão sob o controle soberano de Deus. Quando o poço do abismo é aberto, uma densa fumaça emerge, escurecendo o sol e o ar. João vê Abaddon e seus terríveis gafanhotos. Desta fumaça, surgem gafanhotos demoníacos, criaturas que têm o poder de atormentar os seres humanos por 5 meses. Curiosamente, esses gafanhotos são instruídos a não danificar a grama, plantas verdes ou árvores, nem qualquer pessoa que possua o selo de Deus em suas testas. Isso indica que os gafanhotos não são criaturas literais, mas simbólicas. São descritos como seres que não danificam a vegetação, mas sim as pessoas, simbolizando um exército de demônios libertados para atormentar a humanidade durante a grande tribulação. No Antigo Testamento, os gafanhotos são frequentemente usados como símbolos de devastação e julgamento. O som das suas asas é descrito como de um exército poderoso se aproximando, o sinal claro do terror que está por vir. Eles não podem matar, mas seu tormento é comparado à picada de escorpiões, infligindo grande sofrimento àqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. O tormento que esses gafanhotos demoníacos infligem dura por 5 meses, refletindo o ciclo de vida de um gafanhoto comum, sugerindo que esse período de sofrimento será longo e contínuo. Durante esse tempo, a angústia será tão insuportável que as pessoas desejarão morrer, mas a morte lhes fugirá. A Bíblia é clara ao afirmar a existência dos demônios, seres espirituais imutáveis e imortais, que se opõem à soberania de Deus e trabalham para afastar os homens de seus caminhos. No entanto, eles estão sujeitos à autoridade de Deus e são usados para realizar seus propósitos. A descrição detalhada desses gafanhotos demoníacos vai além da natureza, com suas coroas de ouro, rostos humanos, cabelos longos como o de mulheres e dentes de leão. Eles são retratados como cavalos preparados para a batalha, com couraças de ferro e asas que soam como o estrondo de muitos cavalos em guerra. Isso reforça a natureza sobrenatural dessas criaturas, destacando seu papel como mensageiros do julgamento de Deus sobre a terra. Eles servem como uma poderosa metáfora para o poder destrutivo dos demônios,
que em seu tempo designado serão libertados para trazer tormento àqueles que rejeitam o Senhor. Os espíritos malignos que habitam esses eventos são envoltos em mistério. Não podemos afirmar com precisão quem ou o que exatamente a nuvem de gafanhotos representa. O que sabemos, com absoluta certeza, é que pouco antes do fim dos tempos, o mal enfrentará um período de severo sofrimento demoníaco, algo nunca antes presenciado. Os detalhes específicos de como isso ocorrerá permanecem desconhecidos, escondidos até que o tempo os revele completamente. A Bíblia, no entanto, nos dá pistas sobre a gravidade desse período de tribulação. O líder desses gafanhotos é chamado de Apólion em grego e Abaddon em hebraico, ambos significando destruidor ou atormentador. Abaddon é um demônio de alta patente, operando sob o comando de Satanás, sendo encarregado de um abismo repleto de criaturas demoníacas que farão sua aparição nos últimos dias. Em Apocalipse está escrito: eles têm sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Isso demonstra que o exército maligno é altamente organizado, com títulos de autoridade como rei e príncipe. Esses títulos evidenciam que o reino das trevas está estruturado e preparado para sua ofensiva final. A libertação desses espíritos demoníacos marca o início do fim, onde Satanás será solto e, junto com seus exércitos, terá permissão para atormentar aqueles que rejeitam Cristo, preparando o terreno para um novo céu e uma nova terra. Abaddon e Apolion são demônios reais, com poder verdadeiro para impor sofrimento durante o julgamento final de Deus. No Antigo Testamento, o termo Abaddon é frequentemente associado à morte e ao reino dos mortos, como visto em Jó. Nos manuscritos do Mar Morto, é identificado como um poço ligado ao Hades, onde o controle é temporariamente entregue a um anjo caído. Muitos estudiosos sugerem que o título Apolion pode ser uma alusão irônica ao deus grego Apolo, cujo símbolo era o gafanhoto. Isso revela o propósito do líder de Abaddon, atuar contra a humanidade, como mencionado em João. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Os espíritos malignos, mencionados nas Escrituras, habitam no coração de muitas profecias apocalípticas. Apesar de não sabermos precisamente quem ou o que a nuvem de gafanhotos representa no livro do Apocalipse, uma coisa é certa antes do fim dos tempos: haverá um período de grande sofrimento demoníaco, como nunca antes visto. A Bíblia nos dá vislumbres desse futuro, mas muitos detalhes permanecerão ocultos até que o desfecho final se revele. Os 144 mil mencionados em Apocalipse são aqueles que estão selados por Deus e protegidos de tal julgamento. Esses indivíduos, selados de cada tribo dos filhos de Israel, são considerados especialmente escolhidos e separados para serem preservados da ira que virá. É uma marca divina que os protege, enquanto o restante da humanidade enfrenta o juízo iminente. Em um contexto mais amplo, isso nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios e difíceis, Deus sempre mantém o controle e provê proteção para aqueles que pertencem a Ele. Durante esse tempo de tribulação, aqueles que não têm o selo de Deus desejarão a morte, mas a morte lhes fugirá. Isso se assemelha a um estado de sofrimento tão intenso que a própria morte se torna uma forma de escape. Mas nesse cenário, nem mesmo a morte será uma opção. Essa realidade apocalíptica destaca a gravidade do juízo de Deus, onde o sofrimento será profundo e prolongado. Para essas pessoas, diferentemente de Paulo, que via a morte como uma transição para bênçãos eternas, o sofrimento será uma prévia do castigo eterno. O Apocalipse é repleto de simbolismos e visões complexas, mas em meio a tudo isso, a mensagem é clara. Deus está no controle e Ele julgará o mundo. Os gafanhotos demoníacos são apenas um dos muitos exemplos do julgamento divino que aguarda a terra, e aqueles que não têm o selo de Deus enfrentarão um tormento indescritível. É uma advertência para o arrependimento, lembrando-nos da urgência de estarmos preparados para o retorno de Cristo e o cumprimento final dos planos de Deus para a humanidade. Esse evento marca o início do fim, o momento em que Satanás e seus exércitos serão temporariamente libertados para infligir sua destruição sobre aqueles que rejeitaram Cristo. O objetivo final dessa liberação é preparar o caminho para o julgamento divino e a renovação de todas as coisas, com a criação de um novo céu e uma nova terra. Esse processo faz parte dos julgamentos de Deus, que incluem os selos, trombetas e taças do Apocalipse, todos desenhados para julgar o reino do Anticristo e purificar a terra.
Como cristãos, somos chamados a resistir às ciladas de Satanás. Conforme Tiago, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A obra dos demônios pode ser intensa, mas sua influência é limitada ao que Deus permite. Mesmo diante do poder demoníaco, Cristo já venceu a batalha. Ele veio para libertar os oprimidos e destruir as obras do diabo, como está escrito em João. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O poder do destruidor, por mais aterrorizante que pareça, é restringido pela soberania divina. Em Apocalipse 9, lemos que após o primeiro ai, o sexto anjo toca a trombeta, e a voz vinda do altar de ouro diante de Deus ordena que os 4 anjos presos no grande rio Eufrates sejam soltos. Estes anjos foram preparados para aquela hora, dia, mês e ano, e têm a missão de matar 1/3 da humanidade. Essa liberação sinaliza um dia de julgamento terrível e destruição. O rio Eufrates, mencionado na Bíblia como um dos rios que fluíam do Jardim do Éden, representa um ponto de origem da civilização humana. No Apocalipse, porém, ele ganha novo significado como um cenário central nos eventos futuros, onde a justiça de Deus se manifestará de maneira poderosa. A libertação dos 4 anjos malignos visa trazer grande destruição à humanidade, mas também serve como um alerta. O julgamento está às portas, e a necessidade de arrependimento é urgente. Esses anjos, sejam os mesmos mencionados em Apocalipse ou não, são instrumentos de Deus para a execução de seus planos. Seu poder é terrível, mas limitado. Sua libertação marca o início de uma grande batalha, onde o exército de 200 milhões de cavaleiros com armaduras de fogo, jacinto e enxofre, liderados por cavalos com cabeças de leão, trarão destruição sobre 1/3 da humanidade. O fogo, a fumaça e o enxofre que saem de suas bocas são símbolos do julgamento divino sobre os pecadores. Essas visões aterrorizantes de cavaleiros e suas montarias apocalípticas podem ser interpretadas de maneira literal ou simbólica. Alguns estudiosos acreditam que essas descrições podem se referir à guerra moderna, com suas máquinas de destruição em massa. Outros enxergam uma dimensão sobrenatural, onde forças demoníacas atuam diretamente sobre a Terra. Independentemente da interpretação, o que fica claro é que a humanidade enfrentará um julgamento severo, e aqueles que não se voltarem para Deus sofrerão as consequências do afastamento divino. Os selos, trombetas e taças mencionados no Apocalipse representam o grande dia da ira de Deus, onde o mal será julgado. Apolion e Abaddon aparecem como símbolos dessa destruição iminente, trazendo tormento sobre aqueles que não possuem o selo de Deus. Esses gafanhotos não são meros insetos, pois sua descrição ultrapassa a realidade física. Não se alimentam de plantas ou árvores, mas atormentam pessoas. O tormento, comparado ao veneno de um escorpião, será tão intenso que as pessoas desejarão a morte, mas não a encontrarão. Isso revela um sofrimento inimaginável que aguarda aqueles que se opõem a Deus. No entanto, é importante entender que, apesar do poder maligno, ele é limitado pela vontade de Deus. Nem Satanás, nem seus demônios têm poder absoluto. Até os terríveis gafanhotos que surgem do abismo são restritos por Deus e não podem matar, apenas torturar. Esse controle divino sobre o mal é uma constante lembrança de que Deus permanece soberano, mesmo em meio ao caos do fim dos tempos. Essa é uma batalha entre o bem e o mal, mas o bem já venceu por meio de Jesus Cristo, que veio para dar vida e vida em abundância. Os 4 anjos que estão presos no rio Eufrates, mencionados em Apocalipse, serão soltos no momento exato estabelecido por Deus. Eles foram preparados para essa hora, dia, mês e ano, e serão responsáveis por matar 1/3 da humanidade. A menção ao rio Eufrates, que tem grande importância histórica e simbólica na Bíblia, traz um novo significado no contexto apocalíptico. Esses anjos, provavelmente anjos malignos, executarão a vontade de Deus, trazendo destruição em massa como parte do julgamento divino. O Apocalipse revela não apenas a destruição, mas também a chamada ao arrependimento. Mesmo diante de tantos sinais e pragas, as pessoas persistem em seus pecados, adorando ídolos e demônios. Essa falta de arrependimento descrita em Apocalipse demonstra a seriedade do afastamento de Deus. As pragas não apenas causam destruição, mas servem como um aviso, um chamado à humanidade para retornar a Deus antes que seja tarde demais. Os exércitos descritos em Apocalipse, que somam 200 milhões de cavaleiros, apresentam uma imagem de destruição avassaladora.
As descrições de couraças de fogo, fumaça e enxofre, e cavalos com cabeças de leão, cujas bocas lançam fogo, criam uma cena aterradora. Isso levanta a questão: esses exércitos são humanos ou sobrenaturais? Talvez João esteja descrevendo uma guerra avançada, usando a linguagem e a imaginação que possuía na época. No entanto, o importante aqui não é tanto a forma, mas o resultado: a morte e o sofrimento como consequência do julgamento divino. Apesar de todos esses sinais apocalípticos, aqueles que pertencem a Deus estão sob sua proteção. O selo de Deus, mencionado em Apocalipse, serve como uma marca espiritual, uma garantia de que seus seguidores fiéis estarão seguros. Esse selo não é físico, mas um emblema espiritual, simbolizando a posse e proteção divinas. Aqueles que são selados pertencem a Deus e serão guardados durante os tempos de maior provação. Por outro lado, o contraste entre o selo de Deus e a marca da besta é nítido. Enquanto o selo de Deus representa fidelidade, proteção e vida eterna, a marca da besta simboliza submissão às forças do mal, idolatria e condenação espiritual. A marca da besta, mencionada em Apocalipse, será imposta a todos, ricos e pobres, livres e escravos, e aqueles que a receberem estarão se distanciando de Deus, buscando benefícios temporários, mas à custa de sua alma. No fim, o Apocalipse nos adverte sobre a seriedade do pecado e a urgência de buscar a reconciliação com Deus. A justiça divina é certa, e o arrependimento é o único caminho para escapar do julgamento que está por vir. O fim dos tempos não é apenas um relato de destruição, mas uma chamada à humanidade para escolher o lado em que está. Aqueles que têm o selo de Deus estão seguros em sua proteção, enquanto os que se entregam à marca da besta enfrentam o julgamento eterno. Isso nos lembra da importância de permanecermos fiéis, mesmo em meio às adversidades, pois a vitória final pertence a Deus.